O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, nós estamos acompanhando Jesus nesse processo de evangelização, de resgate de todo o povo, porque o povo precisa voltar para Deus novamente. Como eu dizia ontem, Jesus ele está ali na região da Galileia, pelo menos é o que o São Marcos, o evangelista, está nos mostrando nesse evangelho. Ele está ali na casa da sogra de Pedro, está na sinagoga, vai para o deserto, depois ele fica ali no mar, vai para o território dos pagãos. Então ontem ele foi para o território dos pagãos e agora ele sai de novo do território dos pagãos e voltam de novo para Israel, ali para a região da Galileia. E ele se depara agora com um homem surdo, né? Um homem surdo que tinha até dificuldade de falar. Então, ele tinha justamente dificuldade de falar porque ele era surdo. Quem não ouve não consegue falar, né? O processo normal é esse aqui. Então, Jesus vai e fala para ele, Éfata, quer dizer, abre-te. E aqui diz, imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. O salmo hoje, que é o Salmo 80, o refrão está dizendo: ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, eu sou o teu Deus. Então, se Deus está fazendo esse pedido, que é uma advertência também muito grande, significa que o povo está surdo para Deus. O povo pode estar até com os ouvidos bons para as coisas do mundo, mas para Deus não. Para Deus está surdo. Então o povo precisa ouvir. No dia do nosso batismo, ali tem, dentro do rito, tem o rito complementar. Os ritos complementares é a vela que nós recebemos, é as vestes novas que nós recebemos também, é o sal que se coloca na boca daquela pessoa que está sendo batizada, e tem um momento que o sacerdote
ele toca, lembrando esse ato de Jesus com esse surdo, ele toca nos ouvidos e toca nos lábios da pessoa que está sendo batizada. E o sacerdote diz o seguinte: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, lhe conceda que possa logo ouvir sua palavra e professar a fé. Então, quando ouve, professa a fé. Ouve o quê? Jesus, o homem que fala de Jesus, que anuncia o Deus verdadeiro. Os homens, por não ouvir Jesus, eles estão surdos. Então, eles passam a ouvir Jesus, aí eles professam imediatamente a fé para o louvor, e aí a frase continua, né? Para o louvor e glória de Deus Pai. Aí nós ali respondemos amém. Então vejam aqui. Uma das coisas que Satanás fez, depois do pecado de Adão e Eva, que é o chamado pecado original, Satanás fez com que nós ficássemos surdos, mas não surdos fisicamente, surdos espiritualmente. Surdos para quê? O que é o ser surdo espiritualmente? Ele vai fazendo de tudo para que nós não ouçamos Deus. E se nós não ouvirmos a Deus, se nós não ouvirmos pessoas falando, anunciando o nome de Jesus, mostrando que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, o homem não se salva. Como vai se salvar se ele não ouviu falar de Deus? Como? É o que Paulo vai falar lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, ali do versículo 13 até o 14. Ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para eu invocar o nome do Senhor, o nome de Jesus, eu tenho que ouvir falar dele. Por isso que Jesus disse para os apóstolos, depois da ressurreição: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Pregar o evangelho é anunciar, é mostrar a pessoa dele. Quando o homem se encontra com Jesus, ele se salva. Então ele deixa toda a idolatria, ele deixa tudo aquilo que ofende a Deus, ele deixa de lado tudo aquilo que não leva para Deus. Mas ele só vai fazer isso se ele se encontrar com a pessoa de Jesus. Se ele não se encontrar, não tem como. Lembremos lá de Santo Agostinho. Ele foi passando em frente à igreja, Santo Ambrósio estava pregando, estava falando: olha, vocês que estão nas trevas, saia das trevas, porque o dia já está se aproximando. Nada de orgia, nada disso, nada daquilo. Aí Santo Agostinho, quando ele ouviu, dentro do interior dele aconteceu a conversão, a mudança. Então ele largou tudo e passou a caminhar, passou a seguir Jesus. Ele que levava uma vida mundana, ele que participava de uma seita herética, que era o maniqueísmo, ele larga tudo isso e agora ele se torna um cristão. Depois de cristão se torna padre, depois de padre bispo e depois de bispo santo. Mas por quê? Porque ele ouviu. Lembre-se que o evangelho está falando que o cara estava surdo e Jesus fez com que ele ouvisse. Aí São Paulo começa a dizer assim: porém, como invocarão
aquele em quem não tem fé? Como é que os filhos de Deus, eles vão invocar se eles não têm fé? A fé vem pelo ouvido, quando se anuncia. Então o homem passa a crer. Então, se não fala dele, como é que o homem vai ter fé? Aí ele diz: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como é que eles vão ouvir se eles nunca ouviram falar? Aí ele termina: e como ouvirão falar se não houver quem pregue? Dizem que quando nós aprendemos uma língua, nós aprendemos porque vai se falando, vai se falando, vai se falando, vai se falando, a pessoa vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, até que ela começa a falar. É assim que a criança fala. A criança fala porque o pai está falando, a mãe está falando, o outro vem, tio, mamãe, papai e tal, não sei o que, aí faz aquele negócio, vai ouvindo, até que um dia ela solta mãe, pai. E aí vai aprendendo a língua. Agora veja, se parar de falar, a pessoa esquece. Por que tem pessoas que aprenderam determinadas línguas e depois de muito tempo parou-se de falar, não conversou mais com aquelas pessoas, aí a pessoa esquece. Aí quando o outro começa a falar aquela língua, aí ela fica ali, aí ela vai, aos poucos ela vai começando a relembrar, porque passa pelo esquecimento. Por que eu estou falando isso? Porque o que é que Satanás está querendo fazer? Ele está querendo fazer com que nós, que ouvimos falar de Deus, ouvimos falar de Jesus, e por isso nós professamos a nossa fé na Igreja Católica em Jesus Cristo. Satanás é muito esperto, ele está fazendo com que o nome de Jesus seja esquecido, não seja falado. Então é preciso fazer o quê? Apagar da memória. E como se apaga da memória? Para-se de escrever, para-se de falar, para-se de se ver. E aí a pregação, ela vai mudando o sentido. Se fala de tudo menos de Jesus Cristo. Fala-se de tudo menos de Jesus. Fala do porquinho, do cachorrinho, fala está todo mundo magro, ou está gordo e precisa engordar, fala de exercício físico, fala dos astros, fala das estrelas, cuidado para não matar os animais, cuidado que está faltando água no mundo, a terra está ficando quente. Aí vai falando de tudo isso. E o nome de Jesus, a pessoa de Jesus vai sendo esquecida. E ficando esquecida por causa dessa palavra, que é contrária, vai fazendo com que as pessoas fiquem surdas. Se fala de sexo, ideologia de gênero, se fala de luta de classe, se fala de político tal, se fala tudo isso, vai. E Jesus vai sendo esquecido, a boa nova vai sendo esquecida, a pessoa vai ficando surda e pronto, e agora como é que vai ser? É nesse processo que nós estamos. Nas escolas se falava de Jesus Cristo, se catequizava as pessoas, aí agora nas escolas não se catequizam, não estou dizendo que são todas, mas a gente vai vendo no processo, nós vamos percebendo, e a coisa está ficando cada vez mais pior. Então aqui não se fala de Deus, se fala de tudo menos de Deus. E aí a pessoa entra como cristão e sai como pagão.
se incentiva a fazer tudo, aí a moral cristã é tirada, é esquecida, as leis são criadas também para apagar o nome de Jesus. Esses dias eu estava vendo um vídeo que tinha um técnico de futebol americano. E ele tinha feito um propósito de todas as vezes que terminasse o jogo, quer ele tivesse ganhado ou não, ele iria se ajoelhar lá no meio do campo e iria fazer uma oração. E ele começou a fazer isso. Aí, os ateus que não querem saber de Deus, vendo que aquilo ali poderia, aí hoje se usa essa desculpa, né? É uma ofensa às outras religiões e não sei o que, aquela coisa toda. Aí tiraram ele. Agora ele não é mais técnico, porque ele fez isso. Esquecer todos os gestos. O sinal da cruz tem que ser esquecido. Nós temos que tirar as cruzes que nós carregamos, as medalhas de Nossa Senhora, tudo que lembra Jesus, tudo que lembra Deus. A Sagrada Escritura tem que ser esquecida, tem que ser tirada, tudo, para que nós esqueçamos. E aí quando nós esquecermos, aí nós vamos ficar surdos. Pronto, um prato cheio para perder a salvação. Um prato cheio. Está vendo como esse trabalho de evangelização, ele não é uma brincadeira? Aí as pessoas querem evangelizar para se mostrar, para se achar bom, não sei o quê, para disputar com isso, para disputar com aquele, e aquela coisa toda. E aquilo que deve ser feito, acaba não fazendo. Porque o homem vai permitindo que a vaidade tome conta dele. Imagina um católico mandando o outro calar. Um padre mandando o outro padre falar, porque o outro padre está falando a verdade, aí tem que calar. Quer que fale o quê? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se Jesus é o caminho, é a verdade, não é um caminho, ele não é uma verdade, porque se diz assim, Jesus é um caminho, então abre-se possibilidade para se ter outros caminhos. Se se diz que Jesus é uma verdade, então dá-se possibilidade de outras verdades. Se ele é uma vida, então dá-se possibilidade para outras vidas. Então, quando você impede de que Jesus seja anunciado como a verdade, dá-se possibilidade para entrar outras verdades. Aí entra o relativismo, que não existe verdade, é a sua verdade contra a minha. Aí nós dizemos assim, olha, eu não penso assim. Então tá bom, você não pensa assim, então você pensa o quê? Eu penso assim. Então esse pensar seu é a verdade? Será que é? Não é. Né? Mas eu penso assim. Como é que o homem vai encontrar a verdade, a verdadeira verdade, se há possibilidade de todo mundo ficar com as suas verdades? Aí, no momento que as pessoas ficam com as suas verdades, ela fica também com as suas religiões. Então não existe uma religião verdadeira, não tem a religião por excelência. Então cada um tem a sua. Não, mas tem que ter, e tem. A religião verdadeira é o cristianismo, porque Deus se revelou, Jesus Cristo se revelou, Ele se mostrou. Nas outras religiões, Jesus não se revelou nas outras, Ele não se apresentou nas outras, foi nessa, minha igreja, esta é a minha igreja, Pedro. Ele não disse as minhas igrejas, Pedro.
É a minha igreja, é a única. Então, quando se diz assim, não é única, então, se não é única, tem várias. Então, realmente, todas as outras podem levar. Então, vai se esquecendo. Cada um pega a sua, e todo mundo diz que pegando a sua, cada um vai para o seu, vai ser salvo na sua. Não. Não é assim. Todas as religiões precisam se voltar para ele. Mas por que a perseguição é só com a Igreja Católica? Não vejo perseguição com outras religiões aí. Não vejo. É a perseguição à Igreja Católica, e dentro da Igreja Católica estão infiltrados aqueles que não são, e que já se deixaram levar pelo paganismo, e agora estão atacando de frente quem quer viver a sua fé. Então há um ataque interno, há um ataque externo. E é nesse ataque que aí vai se ver quem é. Aí vai se ver quem é. Porque quando não tem ataque é fácil professar a fé em Jesus Cristo. Mas quando tem ataque, aí é que vamos ver. Quem é que está disposto a dar as costas para apanhar, para ser preso, para ser condenado? Então apaga tudo. Apaga o catolicismo, apaga Jesus Cristo, apaga a Eucaristia, os sacramentos, apaga tudo. Apagando, fica-se sem memória. Ficando sem memória, fica surdo. Aí não ouve, aí o homem se perde. Então hoje Jesus está abrindo os ouvidos. Então, meus irmãos, abram o ouvido. Deem razão à sua fé. Como é que se dá razão à sua, não, à nossa, né? Como é que se dá razão à nossa fé? Estude o catecismo, reze, estude a doutrina da igreja, seja fiel. Agora é tempo de estudar, meus irmãos. Nós estamos em tempo de estudar. A preguiça, coloca a preguiça no lugar dela. Não deixa a preguiça tomar conta, não. A preguiça mata. Então essa preguiça de querer tudo na mão, de ficar só querendo que alguém fale, mas não senta, não debruça, não lê, não faz. Vai nessa que você vai ver o que vai acontecer com você. Na hora que aquele que é a confusão por excelência vier confundir, você vai entrar na confusão dele, porque você não tem clareza da fé que você professa. E por que você não tem clareza? Porque você ficou só com aquele tal encontro pessoal que você teve com Jesus, ficou somente nas emoções e não se sentou para ler, não se sentou para estudar, não pegou o catecismo, não estudou as coisas que a igreja ensina. Aí agora, na hora que aquele que confunde, ele vem e começa a confundir, você fica confuso. Quantas vezes as pessoas vêm dizer para nós, padre, eu estou confuso, eu estou confusa. Mas por que você está confuso? Porque falaram isso, eu estou confuso. Por que aquela pessoa falou aquilo e deixou você confuso? Porque você é ignorante na fé. Falando com as palavras do padre Augusto, você é um burro na fé. Você diz que você é católico, mas você é um burro. Qualquer coisinha que alguém fala, você já fica assim, todo confuso. Os católicos adoram imagem, aí fica confuso. É mesmo, acho que é. Uma pessoa que sabe, que entende, como é que ela vai ficar confusa com isso aqui?
Ah, não, todas as religiões salvam. Agora estou confuso. Ah, porque tem padre dizendo que é só a igreja católica. Ah, não, como é que é isso? Aí fica confuso. Vai estudar para você entender. Por quê? Jesus não fundou um monte de igreja, ele fundou uma. Então como é que as outras podem salvar se ele fundou uma só? Pronto, chega de brigar. É brigar para ouvir, né? Porque fica ali. Então Satanás está fazendo um processo de que os católicos esqueçam a pessoa de Jesus. É um trabalho de anos, de séculos e mais séculos. Satanás, ele não faz a coisa assim de imediato. Pá! Não, ele vai aos poucos. Aos poucos. Até ele chegar ao intento dele. E ele está fazendo isso aos poucos. E olha, nós somos muito acomodados, viu? Que é uma facilidade para a gente ir entrando nas coisas, né? Fácil. A gente vai entrando, não, assim, porque nós somos camaradas, nós somos bonzinhos, né? Aí vai. Quando pensa que não. Tudo salva. Não tem justiça divina mais. Deus é misericordioso e Deus é amor. Todo mundo se salva. Não há mais pecado. Inferno? Não tem não, não existe isso não. O inferno é aqui. Bora, se Deus me criou para me trazer para o inferno, que é aqui, eu vou dizer para ele, você não deveria ter me criado, porque se o Senhor já me criou para viver o inferno, então me extermina. Porque tem gente que diz, não, o inferno é aqui. Não, essa aqui não é inferno. Não é. Você não queira saber o que é o inferno. Queira saber o que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.